uma morte por crucificação duraria até uma semana. Por que a morte de Jesus foi tão rápida? Por que ela foi tão lenta? Aliás, rápida, sendo que seria tão lenta em outras situações. Era a véspera da Páscoa. A Bíblia diz que não poderia deixar os corpos ali pendurados. Seria um vitupério à lei ou à tradição judaica. Interessante. Eles tinham zelo pela lei, mas não tiveram zelo em matar o Filho de Deus. Você viu como a religião nos torna cegos? Por isso que temos que ler a palavra de Deus com a mente de Cristo, do amor, do Evangelho. Religião, o termo religare. A intenção da religião é religare o homem, do latim é religare, ligar o homem de novo a Deus. Mas muitas vezes a religiosidade nos afasta de Deus. Quando não avisa e não tem como o centro da palavra o próprio Cristo. Eu quero agradecer a minha cunhada Lucimeire, Nilderlândio e a todos eles também. A minha esposa também, que está hoje me acompanhando com meus filhos. E estão me ajudando aqui, porque deixaram o meu estúdio. Eu não tenho um estúdio preparado. Eu tenho um quarto, eu sou um pastor, por que pareça. Tenho condições financeiras limitadas, mas tenho Deus que nos ampara, né? Sou trabalhador e faço a obra de Deus por amor. Minha amiga Érica Alves, Deus abençoe. Então, segundo a tradição, ele não poderia ficar ali, porque estava chegando a Páscoa. Então quebraram os joelhos ou as pernas dos dois condenados, um à direita e outro à esquerda, e Jesus estava no centro. Por que quebraram os joelhos? Porque eles aguentavam muito tempo. Porque havia uma base na cruz onde eles esticavam o corpo, dando condições de aliviar o pulmão e as vias respiratórias. Eles respiravam e conseguiam viver por mais tempo. E quando eles penduravam na cruz, fechavam-se os pulmões e as vias respiratórias teriam mais dificuldade, morria com muito mais rapidez, porque morria por asfixia, dificuldade em respirar, ou complicações respiratórias. Meu amigo Rodrigo Viu, Deus abençoe. Então Jesus, quando fala quebraram as pernas dos outros condenados, e eles morreram rapidamente, porque aquele mesmo dia, por lei, teria que tirar da cruz. Não poderia ficar no Shabaton, Shabbatov ou no Shabat. Não poderia ficar, e nem por questão da Páscoa. Na verdade, o que os romanos fizeram e os judeus, seria um espetáculo, porque no dia da Páscoa, oferecer alguém como sacrifício, expor alguém publicamente, seria um troféu. Mas para os céus, meu irmão Eduardo Gomes, Deus abençoe, seria um troféu de Deus triunfando sobre o mal, de Cristo triunfando sobre o pecado, porque ele apareceu publicamente, não como espetáculo, mas como Gadol, o Correio, o nosso sumo sacerdote, que morreu por todos nós, meu irmão Paulo, Deus abençoe, que morreu por todos nós, que morreu por mim, por você. Ele não é espetáculo, ele sim é o nosso Salvador. A hora chegou em que Cristo veio morrer por toda a humanidade. Mas Jesus, ele entrega seu espírito para cumprir a profecia. Por quê? Quando foram quebrar as pernas de Jesus, não poderia quebrar. Irmã Adriana, Aparecida, Deus abençoe. Não poderia quebrar as pernas de Jesus, porque Salmos 34, 20 está dizendo, e nenhum dos seus ossos sequer se quebrará. Não poderiam quebrar os ossos de Jesus. Porque o salmista no Salmos Terfilim, messiânico, diz que não poderão quebrar nenhum dos seus ossos. Salmos 34, versículo 20. E João 19, 36 diz, porque ele falou isso? Para que se cumprisse as escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Quando chegaram até Jesus,
ele já estava morto, e por sequência, ordem de sequência, nós iremos explicar isso daqui a pouco. Porque não é importante só saber, ter ideia, o importante é organizar as ideias. Sabe o que é o fracasso de muito expoente da palavra, iniciante? É porque tem pressa em expor, e vira uma salada mista mensagem, ou mensagem contigo a granel, um rodízio. Começa falando de João, fala de Pedro, Paulo, e fala de tantas coisas e não fala um assunto principal. Não tem começo, nem meio, nem fim, o sermão. Então, aqui como estou fazendo essa tarde, um catado de assuntos sobre a morte de Jesus. Não é um tema somente. Meu cunhado Eliel Gomes, Deus abençoe. Então, os judeus, versículo 31 de João, Yocanã, João 19, 31, os judeus, pois, para que no sábado não ficasse corpos na cruz, visto como era o dia da preparação, pois era o grande Shabatov. Rogaram a Pilatos que lhe quebrasse as pernas, e foram tirados. Foram, pois, os soldados, na verdade, quebrar as pernas, quebrou primeiro do condenado, depois o segundo, e quando foram quebrar a perna de Jesus, no versículo 33, ele já estava morto. Mas no versículo 34 diz, para confirmar, ele furou ao lado que caiu, saiu de dentro de Jesus, brotou de dentro dele, saiu de dentro dele, água e sangue. Segundo os estudiosos, saiu água e sangue porque perfurou o pericárdio. O pericárdio consiste em um saco fibroceroso que envolve o coração e a raiz dos grandes vasos sanguíneos. Outra função do pericárdio é proteger a ocorrência de lesões nos pulmões durante os batimentos cardíacos normais. Por isso que furou o pericárdio e saiu água e sangue. Também se diz que saiu água e sangue porque alguns estudiosos dizem que ele teve um infarto fulminante. Deus abençoe, irmã Rafaela. Mas o mais importante é que Jesus morreu por nós. Alguns dizem que água e sangue são simbólicos, querendo levar para o lado espiritual. Eu quero levar mais pelo lado mesmo técnico, lado humano, de como aconteceu o sofrimento de Jesus. Irmã Rafaela, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe, viu? Agora eu quero que os irmãos depois retornem para o início da mensagem, assistem depois, assistem com mais cautela, que o tempo corre, né? Já estamos 1h25. Como Jesus morreu? Os romanos não poupavam em suas atrocidades. Há vários tipos de morte. Estou incomodado aqui com um fone de ouvido, gente. Vocês estão ouvindo bem? Por favor, me dá um retorno aí. Um dos tipos de morte era amarrar um corpo, já um cadáver, a um condenado, vivo, entendeu? E com o tempo, Deus abençoe, irmã Letícia, Paz do Senhor, com o tempo, aquele corpo, o cadáver amarrado no condenado vivo, ele iria se putrificando, ele ia se decompondo, e ao processo de decomposição, ele trazia bactérias para o corpo vivo que também, com o passar do tempo, morria ou sofria as mínguas até a morte. Muitas vezes ratos, muitas vezes animais atacavam o corpo do cadáver e do vivo. É muito triste a cruel atrocidade. Mas a pior de todas era a crucificação. O pior, obrigado, irmã Rafaela. A pior pena capital para um condenado era a crucificação. A de Jesus foi a mais cruel e sangrenta. A cruz era uma estaca horizontal. Eliseu de Paulo, Deus abençoe. Obrigado, minha irmã Letícia. Ela é uma estaca vertical e outra horizontal. Todos que morriam pela cruz eram chamados maldito. Ali os pés do condenado eram pregados, os pés, sobre um suporte, e era pregado também as mãos.
E em Jesus, em particular, existia mais algum adereço. Curiosidade, Jesus carregava, porque antes ele, quando foi no pretório ou palácio de Herodes, foi-lhe colocada uma coroa de espinho, pela qual vou falar agora, cuja qual o centímetro de espinho tinha a espessura de 5 centímetros. Alguns dizem 12, é exagero. Tinha 5 centímetros segundo os hebreus mais antigos. Os judeus mais antigos comentadores. Judeus messiânicos. Deixa bem claro, não estudo cabala, não gosto. Jamais. E essa coroa foi também colocada sobre ele um manto vermelho. E deram um bordão, uma cana. E o soldado blasfemava contra ele lá no pretório, lá no palácio. Dizia, se você é filho de Deus. E cuspiu no seu rosto. Profetiza quem te bateu. E com a cana batia na coroa de espinho que entrava na sua fronte. E cravava. Aqui na testa, cravava. Era feita uma espécie de diadema, tanto pegando atrás como à frente. Alguns outros mais estudiosos dizem que não era como uma diadema, era como uma espécie de chapéu que pegava na nuca e até aqui em cima. Pois bem, isso não é para discussão, só para conhecimento. Mas só uma curiosidade, a coroa, para alguns botânicos, o espinho usado para traçar a coroa de Jesus era uma planta conhecida como espinheiro de Cristo, Ciro ramos, Spinacristi. Galhos podiam envergar com facilidade, tornando uma coroa. Outra afirma que a coroa de espinho foi feita de acácia. Os judeus e os egípcios acreditam que essa planta chamada acácia traz o símbolo de imortalidade. Frederic, médico legista, em seu livro que ele vai falando sobre a crucificação de Jesus, afirma que os espinhos eram duros, rentes e afiados, chegando a 5 centímetros, podendo ser traçado até em forma de chapéu. Por essa trança teria permitido que uma quantidade maior de espinho perfurasse toda a cabeça, não somente a testa, mas toda a cabeça, causando ainda maior sofrimento. Por isso, quando você assiste o filme de Mel Gibson e fica assustado, é mais do que aquilo, viu? Desculpa, viu? Eu só estou dando risada que eu vejo que nós exageramos. Muitas vezes teve gente que teve mal súbito. Teve pessoas que morreu assistindo Mel Gibson. A morte de Jesus foi mais cruel e sangrenta do que aquilo lá. Versículo 27 e 27 de Mateus 27 e 27, vai dizer que soldados conduziram ao governador lá no pretório, onde eu acabei de falar, reuniram ao redor dele, tiraram as suas vestes e colocaram o manto vermelho simbolizando o rei, porque ele foi levado à presença de Herodes, depois primeiro Pôncio Pilatos que remeteu a Herodes, porque a acusação era de que ele era o rei dos judeus. Então zombaram dele como se ele fosse rei. Então deram uma coroa para ele de rei, porém de espinho, deram para ele um manto vermelho, deram para ele também um bordão, que significava o cetro do rei. Só que eles fizeram isso zombando. Só que hoje eu posso te garantir, Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores. É o nosso rei. E o seu reino dura para sempre. Aleluia. Quem fez isso com ele já não está vivo, mas ele está vivo. E ele dizia, salve, salve, rei dos judeus. Que é uma saudação com toda a autoridade monarca. Todos que se dirigiam antigamente à autoridade monarca, diziam, salve o rei. É uma saudação. Quem é professor de história sabe disso. Eu não sou professor de história, mas eu sou estudante de sociologia. Havendo zombar dele, cuspiram no rosto e depois levaram ele para ser crucificado. Não foi só a cruz, foi a humilhação no percurso. Mas a cruz, eu queria só dizer uma palavra de curiosidade, traz uma palavra de perdão para a humanidade. Eu sei que nós